Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje iremos falar sobre a notícia mais chocante até agora do caso Diddy. O rapper acaba de revelar que irá denunciar Jay-Z e Beyoncé. Em um desenvolvimento chocante que promete abalar o cenário musical e o mundo do hip-hop, o rapper Sean Diddy Combs, atualmente preso aguardando seu julgamento, fez uma denúncia bombástica envolvendo duas das maiores figuras da música global, Jay-Z e Beyoncé. A acusação de Diddy contra o casal mais poderoso do entretenimento está reverberando em todas as redes sociais e meios de comunicação, deixando fãs e críticos em choque absoluto. De acordo com fontes próximas ao rapper, Diddy revelou que Jay-Z e Beyoncé foram os verdadeiros mentores por trás de uma série de crimes e ações ilegais que ele cometeu ao longo dos anos. Ele afirmou, em uma declaração contundente, que foi pressionado a agir sob a direção e influência do casal, e que sua carreira e negócios foram usados como fachada para encobrir atividades ilícitas que envolviam lavagem de dinheiro, manipulação de contratos e até tráfico de influência em diversas indústrias. Para entender o peso dessa acusação, é necessário olhar para a história entre Diddy, Jay-Z e Beyoncé. Durante décadas, os três artistas navegaram por um território de rivalidade, parcerias e acordos empresariais. Diddy, um dos pioneiros do rap e fundador da Bad Boy Records, sempre teve uma relação tensa com Jay-Z, que é visto por muitos como o novo arreia do hip-hop e, nos últimos anos, tornou-se também um dos empresários mais poderosos da indústria musical. Nos primeiros anos de suas carreiras, Jay-Z e Diddy eram concorrentes diretos, cada um tentando dominar o mercado e consolidar seu império. Porém, com o tempo, eles acabaram estabelecendo uma relação mais amigável, com Jay-Z colaborando com Diddy em algumas faixas e projetos. No entanto, a amizade entre os dois nunca foi totalmente sólida. Houve rumores de que Jay-Z sempre desejou mais controle sobre o cenário musical, e muitos especulam que a ascensão de Jay-Z ao lado de Beyoncé foi um dos motivos pelos quais a relação com Diddy começou a se deteriorar. Beyoncé, com sua figura de poder na música pop e R&B, também foi vista como uma figura central em seus negócios e em sua marca, ampliando ainda mais as tensões no trio. Ao longo dos anos, Diddy manteve uma postura de rivalidade discreta com o casal, embora sempre tenha mantido um respeito público pelas suas carreiras. No entanto, as recentes declarações de Diddy apontam para algo mais sombrio, onde o relacionamento entre os três não se limitava apenas a disputas comerciais, mas sim a uma rede de manipulação e poder. De dentro da prisão, Diddy afirmou que a relação com Jay-Z e Beyoncé sempre foi mais complexa do que aparentava. Ele alega que, em muitos momentos, foi manipulado pelo casal para realizar ações que não queria ou que estavam além de sua compreensão. Diddy relatou que Jay-Z, como CEO da Roc Nation, e Beyoncé, como empresária de sucesso, utilizaram sua posição para pressioná-lo a realizar negócios questionáveis, assinar contratos fraudulentos e até se envolver em atividades ilegais. Segundo Diddy, tudo isso estava diretamente ligado ao desejo do casal de expandir seu império e consolidar sua influência global, utilizando Diddy como peão em um jogo de poder corporativo. Aparentemente, as coisas começaram a sair de controle quando o rapper começou a questionar as decisões tomadas por Jay-Z e Beyoncé, e foi aí que o casal começou a ameaçá-lo e a pressioná-lo ainda mais. O ponto culminante dessas acusações veio quando Diddy revelou que, durante o período em que estavam trabalhando juntos, uma série de transações financeiras suspeitas foram feitas através de empresas que estavam sob o controle de Jay-Z e Beyoncé. Diddy declarou que esses contratos fraudulentos envolviam grandes quantias de dinheiro sendo lavadas através de investimentos em diversos setores, como moda, entretenimento e até imóveis de luxo. O rapper também fez uma denúncia ainda mais grave. Ele alegou que foi forçado a colaborar com uma rede de traficantes e manipuladores que faziam parte de uma organização muito maior, com ramificações internacionais. Ele afirmou que essa rede estava por trás de muitos dos sucessos empresariais de Jay-Z e Beyoncé, e que eles sabiam de tudo. Em uma das declarações mais bombásticas, Diddy insinuou que eles usaram sua figura para mascarar transações ilícitas e até lavagem de dinheiro através de sua empresa Bad Boy Records. Diddy, em sua prisão, prometeu que, durante o seu julgamento, ele revelaria ao mundo as evidências detalhadas que sustentam suas acusações. Segundo fontes próximas ao rapper, ele possui uma quantidade impressionante de provas que incluem imagens comprometedoras, conversas gravadas e até documentos de contratos que foram assinados em nome de empresas associadas a Jay-Z e Beyoncé. De acordo com Diddy, essas provas mostrarão como ele foi coagido e manipulado por Jay-Z e Beyoncé, e como seus negócios e sua carreira foram usados como fachada para ocultar as atividades criminosas do casal. Uma das provas mais citadas por Diddy é uma série de conversas privadas entre ele e executivos da Roc Nation, onde ele seria instruído a assinar contratos que sabiam ser fraudulentos.
Além disso, ele mencionou a existência de imagens que mostram reuniões secretas entre ele, Jay-Z e outras figuras do crime organizado, discutindo a distribuição de recursos e a utilização da imagem pública de Diddy para cobertar atividades ilícitas. Essas revelações, segundo Diddy, não são apenas sobre sua própria trajetória, mas também sobre o império de Jay-Z e Beyoncé, que ele alega ter sido construído com base em práticas criminosas e manipulação de mercado. O rapper afirmou que não tem mais nada a perder, e que suas revelações serão uma expose completo de como a indústria musical foi manipulada pelas figuras de Jay-Z e Beyoncé para fins ilícitos. Se as alegações de Diddy forem confirmadas, o impacto no mundo do entretenimento será imenso. A imagem de Jay-Z e Beyoncé, que sempre foram considerados símbolos de sucesso, ética empresarial e liderança na indústria, será severamente comprometida. A confiança do público, dos fãs e dos parceiros de negócios poderá ser destruída, afetando suas futuras colaborações e contratos com grandes marcas e entidades corporativas. Além disso, o caso poderá abrir uma caixa de Pandora, revelando uma série de práticas empresariais questionáveis na indústria do entretenimento, e colocando em xeque a forma como os negócios musicais são conduzidos, especialmente quando grandes figuras têm tanto poder e influência sobre a indústria. O caso promete não apenas mudar a carreira de Diddy, mas também redefinir o papel dos empresários e artistas no futuro da música. Fãs e críticos aguardam com ansiedade as provas que Diddy promete divulgar durante seu julgamento. Alguns, embora céticos, acreditam que o rapper está apenas tentando se proteger, buscando uma forma de minimizar as consequências de seus próprios erros. Outros, no entanto, estão convencidos de que Diddy pode estar revelando a verdade por trás de anos de manipulação e controle. De qualquer forma, o que está claro é que essa acusação gerou um terremoto no mundo do entretenimento, que só tende a aumentar conforme novas informações surgem. À medida que o julgamento de Diddy avança, a tensão no tribunal cresce. O rapper, que se apresentou com uma postura firme, tem revelado detalhes cada vez mais sombrios sobre os bastidores da indústria musical e os jogos de poder que ocorreram por anos, escondendo práticas ilícitas que envolvem manipulação, suborno e ameaças. O que parecia ser uma simples acusação de corrupção e fraude contra Diddy, agora se torna um escândalo que aponta para uma rede de cumplicidade muito mais extensa, envolvendo figuras extremamente poderosas, Jay-Z e Beyoncé. Diddy, em sua declaração mais recente, não deixou dúvidas ao afirmar que os crimes cometidos sob sua supervisão não foram feitos isoladamente. Ele alegou que foi coagido, manipulado e até ameaçado por Jay-Z e Beyoncé, que, segundo ele, estavam cientes e até eram os arquitetos de muitas das ações ilegais que ele agora está tentando expor. O rapper afirmou que, por anos, esteve sob o controle de uma rede de corrupção onde, ao lado de Jay-Z, executaram uma série de atividades criminosas, incluindo suborno a autoridades, ameaças de violência contra concorrentes e figuras da indústria e até abuso psicológico. Eu estava cego, mas não sou mais, disse Diddy em uma de suas declarações mais emocionantes. Fui usado como peão por pessoas que fingiam ser meus amigos, mas que estavam manipulando tudo nos bastidores. Jay-Z e Beyoncé estavam tão envolvidos quanto eu. Eles me pressionaram, me ameaçaram, e me forçaram a fazer coisas que eu sabia que eram erradas. E eu não fui o único que sofreu com isso. De acordo com Diddy, as ameaças começaram de maneira sutil, com o casal fazendo pressão para que ele tomasse decisões que beneficiassem diretamente os negócios deles. No entanto, conforme o tempo passava, essas ameaças se tornaram mais intensas e pessoais. Diddy revelou, em uma das gravações que promete apresentar no tribunal, uma conversa com Jay-Z onde o rapper de Brooklyn teria dito: "Você vai seguir o que estamos dizendo, Diddy. Caso contrário, vamos expor seus piores segredos." Essa conversa foi apenas uma das muitas que, segundo Diddy, ilustram como ele foi manipulado psicologicamente. Mas, as ameaças não pararam por aí. Em outro momento, Diddy detalhou uma situação onde ele foi pressionado a se envolver em atividades ilícitas sob a promessa de que, caso não obedecesse, sua carreira e sua liberdade estariam em risco. Jay-Z, segundo Diddy, utilizava sua enorme rede de conexões para colocar Diddy em uma posição vulnerável, enquanto Beyoncé, com sua imagem pública impecável, fazia o trabalho sujo nos bastidores, garantindo que qualquer ação tomada fosse justificada aos olhos do público. No epicentro dessas denúncias estão alegações de suborno a autoridades e empresários que poderiam prejudicar os negócios de Jay-Z e Beyoncé. Diddy revelou que,
durante anos, participou de uma rede que visava subornar figuras-chave dentro da indústria musical e política para garantir que os interesses de Jay-Z e Beyoncé fossem atendidos. Isso incluía o pagamento de grandes quantias para influenciar decisões em contratos de artistas, em licitações de eventos e até em questões de propriedade intelectual. O rapper não só implicou Jay-Z como principal responsável por essas operações ilegais, mas também apontou que Beyoncé estava ativamente envolvida. Em uma das provas que Diddy promete apresentar no tribunal, ele afirma ter em mãos uma série de documentos que comprovam como empresas ligadas a Beyoncé estavam sendo utilizadas como intermediárias para esconder o pagamento de subornos a políticos e executivos de grandes empresas, com o objetivo de garantir o controle do mercado da música e da moda. Beyoncé era muito mais do que apenas uma cantora ou empresária, afirmou Diddy. Ela era a fachada perfeita para esconder transações sujas. Com sua imagem pública impecável e sua influência global, ela tinha o poder de fazer qualquer um acreditar que tudo que ela tocava era ouro. E foi assim que o sistema deles funcionava. Se as alegações de Diddy forem confirmadas, o impacto sobre a imagem de Jay-Z e Beyoncé será catastrófico. O que parecia ser um casal perfeito, com uma história de sucesso e conquista, se transformaria em um exemplo de manipulação e abuso de poder em uma escala global. A carreira e o legado de ambos estariam em jogo. As provas que Diddy promete apresentar, incluindo gravações de conversas, contratos fraudulentos e documentos financeiros comprometedores, podem abrir uma janela para um novo entendimento sobre como Jay-Z e Beyoncé realmente construíram suas fortunas e seu império. As implicações vão muito além de uma simples acusação de corrupção. O caso revela uma rede de poder, onde grandes nomes da música, da moda e do entretenimento se associam não só para controlar o mercado, mas para garantir que suas ações, muitas vezes criminosas, permaneçam ocultas ao público. Diddy, ao se expor, pode estar finalmente quebrando o silêncio sobre o jogo sujo que existia nos bastidores da indústria, onde apenas os mais poderosos podiam sair impunes. Agora, a questão que se coloca é, e até que ponto Jay-Z e Beyoncé estavam conscientes da gravidade dos crimes que estavam sendo cometidos? Será que, assim como Diddy alega, o casal realmente manipulou e ameaçou figuras ao seu redor para garantir que seus negócios seguissem de acordo com seus desejos, custasse o que custasse? Ou será que Jay-Z e Beyoncé realmente foram os alvos de uma conspiração dentro de suas próprias empresas, onde as figuras mais próximas a eles, como Diddy, agiram por conta própria, sem que soubessem o impacto de suas ações? É uma linha tênue que divide a culpa e a inocência. Mas, ao que parece, as provas que Diddy está prestes a revelar no tribunal não deixam muito espaço para dúvidas. O caso está em andamento, mas as repercussões já são imensas. Se as acusações de Diddy forem comprovadas, isso não apenas destruirá a imagem de Jay-Z e Beyoncé, mas também abrirá uma caixa de Pandora, expondo as práticas corruptas que podem ser muito mais amplas do que qualquer um imaginava. E, talvez o mais impactante de tudo, isso poderia significar o fim do império que o casal construiu ao longo dos anos, transformando suas carreiras em um dos maiores escândalos da história da música. Agora, o mundo inteiro aguarda. E a verdade, por mais perturbadora que seja, está prestes a ser revelada de forma explosiva. O caso de Diddy contra Jay-Z e Beyoncé não é apenas sobre uma acusação de manipulação ou fraude. Ele representa um confronto direto entre o poder e a verdade. À medida que o julgamento se desenrola, a revelação de que o casal pode ter sido diretamente responsável por crimes envolvendo suborno, ameaças e abuso psicológico contra Diddy coloca em risco não apenas a sua imagem, mas também a confiança do público em figuras tão idolatradas na cultura pop. Se as provas de Diddy forem aceitas no tribunal, Jay-Z e Beyoncé não serão mais vistos como os ícones imaculados do entretenimento, mas como cúmplices de um sistema corrupto, onde a fama e o sucesso se tornaram sinônimos de manipulação e ilegalidade. O mundo da música e os fãs de todo o mundo agora terão que reavaliar o verdadeiro preço do sucesso que esses artistas pagaram para manter suas carreiras em ascensão. O império deles pode estar prestes a desmoronar, e a verdade, finalmente, virá à tona. Em breve, o julgamento de Diddy pode revelar mais do que apenas uma batalha legal, mas um verdadeiro escândalo que pode mudar para sempre a face do hip-hop e da música popular.